Boa tarde e bem-vindos ao Jornalistas em Pauta. No programa de hoje, nós iremos falar sobre a diversidade encontrada na carreira para profissionais em comunicação. E para discutir esse assunto, convido a jornalista Hanna Machado. Boa tarde, Hanna. Obrigado por aceitar nosso convite. Como você está? Eu que agradeço poder contribuir com o projeto de vocês e é uma honra poder participar desse momento. A honra é toda nossa. A Hanna Machado ela é formada em Comunicação Social e Relações Públicas pela Universidade Estadual do Piauí. Atualmente, Hanna dedica-se à assessoria de imprensa do órgão Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, mas já atuou como repórter, produtora, editora, assessora de imprensa e no ramo de Relações Públicas. Então, Hanna, como a gente falou no início da nossa conversa, nós gostaríamos que você compartilhasse com a gente suas experiências no mercado profissional. Então conta pra gente, o que te motivou para seguir o ramo de comunicação social? Jornalismo, eu tive vontade de fazer desde criança. Eu achava muito interessante uma área comunicativa, produtiva. E desde nova eu tive essa vontade. Contra a família eu fiz e acabou dando certo, né, até agora. Hanna, o mercado de trabalho funciona de uma forma muito fluida e ele se adequa de acordo com as necessidades e demandas que vão acontecendo. Como é que você enxerga esse mercado de trabalho para os profissionais da comunicação atualmente? Bom, o mercado de trabalho no Piauí, ele é um pouco mais restrito do que em cidades como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu acredito que para bons profissionais as portas acabam se abrindo e estudar, ler, se especializar e se esforçar, né? A gente não pode ter medo, mil e uma funções, de se reinventar, que as portas não precisa ficar assustado, só precisa se doar mesmo para a sua profissão, que acaba dando certo. Você já atuou diretamente em redações, tanto jornalismo online quanto impresso. Desse modo, de que forma você acredita que os jornalistas devem atuar diante de um contexto que exige uma multifuncionalidade em suas atribuições? Bom, o jornalista ele tem que passar por áreas até se identificar com a que ele vai melhor se relacionar, vai melhor se desenvolver. Eu não me dei bem sendo repórter, eu achava uma rotina que não era muito interessante para mim. E produção, eu só escrevi matérias especiais para a revista, não me efetivei na revista trabalhando, né? E na assessoria de imprensa eu me encontrei, porque eu vou lidar com um cliente X, com um público X, então eu achei mais interessante para aquilo que eu estava procurando para a minha vida profissional. Para os jornalistas que estão ingressando, eu aconselho isso, né? Vocês já fazem estágio e no estágio dá para você saber qual a área você quer seguir. Então, se você escolhe assessoria de imprensa, você se especializa, você busca sobre aquele tema para que você possa ser um profissional destacado no mercado de trabalho. Hanna, você já trabalhou como produtora e editora de reportagens para a revista Público A. Conta pra gente, o que você julga como essencial para fazer uma boa cobertura jornalística diante das suas experiências nessa revista? Bom, na verdade, eu só fiz umas matérias especiais para a revista, como eu falei. Eu produzi o material e eles publicaram como se fosse um artigo. Mas eu publiquei algo relacionado ao meu trabalho, entendeu? Que foi uma campanha que a gente desenvolveu aqui no estado do Piauí, intitulada Conselheiro Cidadão, e eu escrevi sobre ela porque eu já tinha bem domínio com a matéria. Mas, óbvio que eu precisei das minhas fontes, que eu acho fundamental você delimitar as fontes mais certas para não ficar um número grande de entrevistados, né? E você ler sobre o conteúdo, se inteirar, eu acho essencial para a produção de uma matéria jornalística boa.
e você já ir à fonte sabendo do assunto, pelo menos o básico. A fonte ele vai aprofundar, mas o jornalista ele tem que ir atrás de conteúdos, de materiais que fundamentem a matéria, para que ele não pergunte coisas aleatórias e não acabe esgotando a fonte, entende? Eu acho que a matéria jornalística sair bem produzida precisa disso, precisa mesmo você se inteirar do que você está perguntando e determinar quais as fontes podem trazer melhores resultados para a sua matéria. Então, ter essa visão é estar à frente em relação aos profissionais. Então, voltando àquela pergunta que a gente fez anteriormente, é como você acredita que o profissional vai se destacar no mercado de trabalho, certo? Ele vai se destacar justamente nesse ponto, de ir atrás das informações, procurar se especializar e ficar antenado, né? O jornalista tem que estar antenado nessas novas comunicações, vamos dizer assim, que são as mídias sociais, que hoje em dia todos os meios de comunicação trabalham, seja ele impresso, seja ele televisivo, seja ele de internet, e até a assessoria de imprensa, ela usa muitas plataformas digitais para estar se comunicando com o público, e o jornalista tem que estar ciente desse papel, né, dessa nova comunicação, e se especializar mesmo, estudar, ler. Jornalismo nunca acaba o assunto, entende? Jornalismo você tem que estar sempre lendo coisas novas, você tem que estar sempre buscando o diferencial. Atualmente o diferencial é o quê? Você tem que se perguntar isso diariamente, o que é que eu posso fazer para ser o diferencial? Eu não posso te dizer que a fórmula é essa, porque a gente evolui a cada dia. O jornalismo evolui a cada dia, né? Então, antigamente, era ter uma boa escrita no jornal impresso que fazia mais sucesso. Eu tendo uma boa escrita, eu ia me destacar. Depois, além da boa escrita, eu tinha que ter uma boa aparência para ir para a TV. Atualmente, nas mídias sociais, eu tenho que ser criativo. Então, além de ter uma boa escrita, além de ter uma boa aparência, eu tenho que ser criativo, né? Então, é isso mesmo, é se especializar e esgotar fontes de estudo mesmo. Iremos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, o Jornalistas em Pauta volta já. Estamos de volta com o programa Jornalistas em Pauta. Hoje, contamos com a presença da jornalista Hanna Machado, para mais um bate-papo sobre o universo do jornalismo. Hanna, por muito tempo você trabalhou com assessoria de imprensa. Eu queria saber quais foram as motivações que fizeram você seguir essa área da comunicação. Como eu falei anteriormente, a assessoria de imprensa, ela foi o ramo da comunicação que me permitiu ter contato mais próximo com o cliente e com o público X, que a gente determina o público que é interessado naquele tipo de produto que o assessor de imprensa vai divulgar. Então, isso me chamou mais atenção, porque além de ser um trabalho que não deixa de ser jornalístico, mas é mais institucional ou empresarial. Eu não estou ligada a uma redação, aquela rotina de correria, de redação. Redação não me chama a atenção. Então, a assessoria de imprensa me remeteu mais àquele lado empresarial, institucional, de criatividade, de projetos, entende? E eu sempre me dei muito bem em organizar eventos, em bolar projetos. Então, a assessoria de imprensa se encaixou mais no meu perfil profissional. Ainda na assessoria de imprensa, você trabalhou tanto em empresas privadas quanto em órgãos públicos. Então, conta pra gente qual é a principal diferença que você encontra ao trabalhar em um órgão público. A principal diferença é que assessoria empresarial, você está vendendo um produto, né? Você está querendo atrair clientes e você tem que se esforçar mais para oferecer um produto de qualidade, assim como o assessor de imprensa tem que desenvolver
projetos voltados para atrair, né, os clientes mesmo, divulgar por que a minha empresa pode oferecer isso de forma melhor, por que eu me destaco, por que a empresa se destaca no mercado. E na instituição pública, não. Na instituição pública, eu preciso conscientizar a população de que aquele órgão como que eu posso falar? É um auxílio, entendeu? Um auxílio na cidadania da pessoa. Então, o cidadão, ele tem que ser parceiro dos órgãos públicos e não achar que o órgão público é distante dele. O órgão público é feito para cidadãos. A empresa privada é feita para atrair cidadãos, entende? Nós, nas instituições públicas, buscamos sempre que o cidadão entenda que somos parceiros. A gente tem uma parceria, um precisa do outro, porque a instituição pública não funciona se não tiver recursos que somos nós que oferecemos. Então, se são impostos nossos que fazem o funcionamento do serviço público andar, aquilo ali é parte nossa. Então, instituição pública é mais de conscientização, é conscientizar, mostrar que estamos ali para atender o cidadão. E a empresa privada não, a gente tem mesmo que atrair o cliente, né? Bolar projetos que atraiam clientes. E ao se trabalhar com assessoria de imprensa, tanto em empresas privadas quanto em instituições públicas, é inevitável enfrentar crises relativas à imagem do assessorado. Eu queria saber como o assessor deve se posicionar nessas situações de crise. Olha, o assessor, ele é fundamental na gestão da crise, mas para que haja confiança e que os gestores da instituição ou da empresa confiem, né, no assessorado, porque o assessor eles têm que estar a par do que está acontecendo de verdade. Então tem que ter transparência por parte do gestor, mas para isso nós temos que conquistar a confiança do gestor. Como é que o assessor de imprensa pode conquistar a confiança do gestor? Através do trabalho bem desenvolvido, através do crescimento da empresa ou da instituição, através de projetos de mini cursos sobre comunicação, para que ele entenda a importância. E quando chega no momento de crise, se a gente, que é assessor de imprensa, já tem um laço estreito com o gestor, a gente pode administrar com base na verdade. A verdade deve prevalecer na gestão da crise. A gente, se está errado, a gente tem que assumir o erro sim e bolar ideias para que aquilo não ocorra mais e que a população entenda que até uma instituição pode cometer equívocos. Então, o assessor de imprensa ele tem papel fundamental na gestão da crise, mas antes dele agir na crise, ele já tem que preparar o terreno ao longo do tempo para que não ser pego de surpresa. A primeira coisa que um assessor de imprensa tem que fazer quando assume um órgão ou uma empresa é preparar o terreno, porque quando o chão, né, é bem firme, a base é sólida, a construção ela vai ser sólida também. Então, se tiver algum problema em cima, não vai afetar a base. A gente tem que preparar a base e essa base se prepara com confiança e trabalho. Confiança do gestor no assessor de imprensa e do assessor de imprensa no gestor. Tem que ter essa troca. E a gente tem que conscientizar nosso cliente de que essa troca é fundamental, que nós somos amigos, nós somos parceiros de trabalho. A gente tem que caminhar com o mesmo propósito. Ana, nós vivemos em uma época que há uma multiplicidade do uso das redes sociais e outros meios tecnológicos. Como você acredita que o assessor deve se utilizar desses meios para fazer um bom trabalho para o seu assessorado? Como eu falei na pergunta anterior, as mídias sociais hoje está no auge, né? Então, a gente, jornalista, deve sim
se inteirar dessa nova plataforma de comunicação, né? E usar isso a favor do cliente, criando mídias sociais e buscando o público-alvo com conteúdo que atraia a população, né? Que atraia o público-alvo, principalmente, e usar da melhor forma. Não colocar fake news, né? Que hoje em dia até jornalistas caem em fake news, então a gente tem que evitar, tem que sempre procurar ter certeza do que está postando, né? Nas redes sociais, porque se a gente posta algum equívoco nas redes sociais, o estrago pode ser gigantesco. Então, usar sempre com responsabilidade, mas sim, é muito importante inserir o cliente, a instituição ou a empresa na mídia social, porque hoje em dia é a forma mais veloz de aproximar do público que a empresa visa, ou a instituição visa, como é no caso do Ministério Público de Contas. No nosso caso, nós temos todas as mídias sociais, todas as plataformas, e o nosso público é muito abrangente. E infelizmente não tem como a gente chegar em toda a população, mas a gente busca realizar projetos que aproximem, principalmente de jovens, porque jovens é o futuro realmente. E através desses projetos a gente já divulga as mídias sociais, porque é o nosso canal mais rápido de comunicação hoje em dia. Esse foi o segundo bloco do programa Jornalistas em Pauta. Iremos para um rápido intervalo. Voltamos agora para o último bloco do programa Jornalistas em Pauta. Estamos aqui em um bate-papo com a jornalista Hannah Machado. Veio falar com a gente sobre o mercado de trabalho para os profissionais da comunicação. Hannah, ao longo da sua vida profissional, você construiu uma bagagem de vários cursos e também bagagem acadêmica. Né? Você participou, você se graduou em comunicação e isso. O que te motivou a investir na sua atuação acadêmica, em ter essa bagagem profissional? Porque a gente sabe que tem muitos jornalistas que não passaram pela academia. Né? O que te motivou a... Jornalismo exige isso dos estudantes e dos profissionais. Se especializar, trocar ideias. Sempre que eu vou a um curso, a maioria dos cursos eu percebo que o palestrante, né, que é o comunicólogo, alguém da área, ele sempre aprende também com os participantes, porque é uma troca de ideias muito interessante. Cada realidade do jornalismo é diferente, apesar de o grosso ser igual, mas há certos pontos que a gente não se tocou ainda. Especializante, né? Aquilo vai abrir portas e a gente sai com a mente renovada, a gente sai com mais ideias. E jornalismo é isso. Jornalismo é feito de ideias, jornalismo é feito de leitura, jornalista é feito de escrita. Então, quanto mais eu troco ideias, eu leio e eu escrevo, melhor profissional eu vou ser. Então, cursos especializantes, quero passar o resto da minha vida fazendo. E é uma dica que eu dou enquanto profissional, procurar cursos da área que você escolheu seguir. No meu caso, como foi a assessoria de imprensa, eu procuro cursos voltados para a assessoria de imprensa. E naqueles cursos, eu levo a minha bagagem e troco experiências, né, com o ministrante do curso e com os colegas, que é fundamental você também fazer amizade no jornalismo para trocar sempre ideias, né? A gente manter aquele contato. Ainda hoje eu tenho contato com os participantes dos cursos que eu já fiz e a gente troca ideias sempre, porque é um curso rotineiro que a gente faz. Toda experiência que acontece, a gente volta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, ter grupo de jornalistas
para trocar ideias sempre, é um curso constante, né? E é super interessante e relevante para a carreira, né, do jornalista. Ana, para você, quais são as maiores contribuições que essas suas experiências acadêmicas trazem para o seu dia a dia como profissional? Experiência acadêmica de lidar mesmo na instituição de ensino, a gente aprende na teoria, mas a prática, quando a gente bota aquilo que a gente aprendeu na prática, é totalmente diferente. Então a gente tem a oportunidade de certos desafios que a gente via no papel, a gente lidar ao vivo e a cores, né? Digamos assim. Então, a academia foi fundamental, porque ela me preparou, né, para possíveis sustos, vamos dizer assim, possíveis desafios do dia a dia. Então, como eu já tinha a base acadêmica, né, da universidade, quando eu fui colocar em prática, eu já estava preparada. Então, a prática, ela traz a perfeição, mas a instituição de ensino, ela é a base. Sem a base, a gente não cresce. A gente pode desmoronar, né? Então, a instituição foi fundamental, porque ela já preparou, não para tudo, mas te dá ideias, entende? Você fica preparado. E não necessariamente vai acontecer do jeito que você imaginou na universidade. Mas a universidade, ela te dá um leque de possíveis desafios na profissão. E quando você chega, você já tem mais ou menos um rumo para onde seguir. Não tem como eu praticar uma coisa sem eu estudar antes. Isso é fundamental. A instituição de ensino, a UESP, onde eu me formei, me preparou muito para o mercado de trabalho, com atividades também acadêmicas e leituras, né? Professores mesmo, professores que lhe botavam para evoluir. Eu acho também que é fundamental o auxílio dos professores na formação, aquela troca de experiência que a gente faz desde a faculdade, né? O professor também, ele com certeza aprende com os alunos, porque o jornalismo é de se reinventar. Então, a base acadêmica foi fundamental. Mas em relação aos cursos de aperfeiçoamento que você continua fazendo, até atualmente mesmo, na sua área de atuação, como é que eles estão te ajudando durante o cotidiano profissional? Foi como eu falei, eles me auxiliam mesmo nessa inovação, né? Sempre que a gente vê algo que pode acrescentar na nossa rotina, na nossa instituição de trabalho. No meu caso, como instituição pública, eu sempre procuro fazer cursos voltados para a assessoria de imprensa no setor público. E eu sempre chego cheia de inovações. Então, os cursos me ajudaram nisso, a inovar. Inovar como profissional de assessor de imprensa, no caso. Em relação à sua formação em relações públicas, você acha que algumas ferramentas das relações públicas podem ajudar na assessoria de comunicação? Sim, com certeza. A assessoria de imprensa está bem ligado a relações públicas. Relações públicas, na verdade, é um ramo da comunicação. Né? A gente tem na comunicação o jornalismo, relações públicas, tem o marketing, tem a publicidade. Então, o curso de Relações Públicas, ele me deu mais conhecimento sobre, por exemplo, organizar eventos, organizar projetos e gerir crises. Eu já consegui fazer trabalhos de gerenciamento de crise, que Relações Públicas foi fundamental. Então, é uma coisa que está interligada à outra. A assessor de imprensa acaba sendo Relações Públicas e o Relações Públicas acaba sendo assessor de imprensa em certas horas.
é bem complementar, principalmente na hora de você desenvolver projetos, porque você paga disciplinas em relações públicas sobre cerimonial, sobre desenvolver mesmo os projetos, né? E eventos, a gente paga matéria de eventos. Então, para mim, foi fundamental, só acrescentou. Enquanto assessor de imprensa, e assim como o de jornalismo, foi fundamental para a minha base em relações públicas. Então, são 2 cursos que, para mim, estão diretamente ligados. Para finalizar, nós gostaríamos que você deixasse um recado para os estudantes de comunicação e futuros profissionais que queiram adentrar na área da assessoria de imprensa. Bom, para trabalhar na assessoria de imprensa, você tem que ter certeza de que é aquilo que você gosta, bem como em qualquer área do jornalismo, né? Então, é saber que a rotina não é tão puxada como nas redações, mas nem por isso você vai ficar sem nada para fazer. Jornalismo nunca fica sem nada para fazer, você sempre tem que buscar ideias e projetos para crescer sua instituição e até para mostrar um serviço para os gestores, né? Para que prestar contas do seu trabalho. Então, para o profissional, né? Para você ser um profissional de assessoria de imprensa, você deve ter certeza que aquilo ali você quer, que você vai lidar com gestores que muitas vezes não entendem a comunicação. Então, o maior desafio é fazer com que os gestores vejam um papel fundamental da comunicação para a empresa ou para a instituição e, depois disso, bolar projetos para que fundamente, né, a sua profissão dentro da empresa, né, porque o assessor de imprensa não é tão corrido como o repórter, o produtor, mas ele é fundamental também para a sociedade, porque nós que pautamos os repórteres, nós que pautamos os jornais de TV, jornais de impresso, de portal. Então, primeiramente, saber que a gente vai ter que estreitar laços com os gestores e com os demais jornalistas da área. Não é a gente achar que a gente vive numa ilha, a gente tem que estreitar laços, até para que a nossa instituição seja vista e ser acessível para que possamos atender os repórteres, não dificultar, não criar empecilho, não. A gente tem que deixar a porta aberta, né? Porque é uma via de mão dupla, tanto com gestores quanto para os demais jornalistas dos outros ramos, né? Dos outros segmentos. Mas a assessoria de imprensa é um ramo muito amplo, né? Hoje em dia todo mundo precisa de um profissional de imprensa na sua empresa, na sua instituição. E o nosso desafio mesmo é mostrar a nossa importância, a importância do jornalista. Mas, passado disso, outro desafio é se reinventar todo dia e saber que não vai estar naquela rotina louca, mas que tem dia que vai estar uma rotina pior do que a de redação, né? E a gente está preparado para isso e não ter preguiça, né? Porque jornalista não pode ter preguiça e não pode achar que porque é assessor de imprensa vai ter obrigatoriamente que trabalhar menos sempre. É saber que tem uma rotina tranquila em relação à redação, mas que pode chegar um furacão e lhe tirar da zona de conforto, o que eu acho muito proveitoso, inclusive, né? Quando me tiram da zona de conforto. Eu acho que jornalista é ser isso mesmo. Bem, chegando ao fim do nosso programa. Ana, a gente agradece muito por sua disponibilidade em compartilhar com a gente suas experiências. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e desejo muito sucesso na carreira de vocês. E o que precisar, estarei sempre à disposição para auxiliá-los.